Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turminha do segundo ano, vamos lá? Preparados para nós fazer a nossa correção do nosso exercício? Vamos lá, galerinha, importante, tá? Gente, se você tiver dúvida em nossas correções, em nossos exercícios, alguma coisa aqui que você não entendeu, pode falar com o professor Jack, tá? Que eu vou estar aqui à disposição com o maior prazer para tirar aqui a sua dúvida, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa primeira questão. Eu vou ficar aqui nesse cantinho, tá? Um pouquinho aqui no meio, eu vou ficar aqui do lado assim, tá? Desse lado, né? Desculpa. E aí é o seguinte, ó, vejam aqui. A primeira questão diz assim: sobre um sistema termicamente isolado, tá? Podemos afirmar que, olha aí, ó, em nosso dia a dia, no caso de uma garrafa térmica, não é um exemplo de sistema térmico isolado? Errado, pessoal. Garrafa térmica é um exemplo, tá? De um sistema térmico isolado. Então aqui está errado a primeira. A segunda, possibilita a troca de calor entre o meio interno e externo facilmente? Não, né? O intuito é o oposto a isso, tá? É não possibilitar a troca de calor entre o meio interno e externo. Então a letra C agora. Quando perfeitamente isolado, um sistema não permite a troca de calor entre seus componentes e o meio externo? Ótimo, galerinha. Essa aqui é o nosso gabarito, tá? Essa questão aqui, a resposta correta é a letra C, beleza? Que diz que um sistema perfeitamente isolado, tá? Ele não vai permitir a troca de calor entre seus componentes e o meio externo. A letra D aqui, só para confirmar, não possibilita a troca de calor entre os seus componentes? Errado. Entre os seus componentes vai haver troca de calor. Não vai haver troca entre eles e o meio externo. A letra E. Na prática, qualquer sistema é perfeitamente isolado termicamente? Não, na prática não. Na teoria a gente não consegue. Aliás, na teoria nós conseguimos a perfeição, né? Um sistema bem isolado perfeitamente. Só que na prática isso não digamos assim, conseguido, tá? Nós não vamos atingir a perfeição na prática, ok? Sempre vai haver uma certa troca de calor, embora nós conseguimos reduzir ao máximo essa troca, tá? Entre o meio externo e o meio e os componentes do sistema. Galera, agora vamos para a nossa segunda questão. Também é moleza, uma questão de você assim tirar de letra, tá? Olha aí, ó. A segunda questão diz assim: em relação ao fenômeno do equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, equilíbrio térmico, tá? Você vai prestar atenção que aqui nós vamos falar de equilíbrio térmico. E como é que é isso, professor? É o seguinte, se eu pegar dois corpos e colocar juntos os dois corpos isoladamente, assim, em um sistema isolado, tá? Eu pegar dois corpos e colocar eles em um sistema isolado em que vai haver troca somente entre esses dois corpos. E vamos supor que um deles esteja mais quente que o outro, né? Uma temperatura maior. Quando eu colocar os dois corpos juntos, eles vão trocar calor entre si, ok? E durante essa troca de calor, eles vão digamos assim, fazer essa troca de calor, né? Eles vão fazer essa troca de calor até a temperatura dos dois estiverem iguais, ou seja, até os dois estiverem com a mesma temperatura, tá bom? A troca de calor, pessoal, cuidado, não vai ocorrer até os dois corpos tiverem a mesma quantidade de calor, mas sim até eles tiverem a mesma temperatura, que é justamente a temperatura que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá bom? Olha aí, ó. Alternativa A. Vamos aqui para o que interessa. Lembrando que ela quer a incorreta. O calor flui do corpo, aliás, dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. É correto, né? Sempre vai acontecer isso aqui, né? O corpo que está mais quente vai ceder calor para aquele que está menos quente, né? Aquele que está mais frio. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos se encontram assim na mesma temperatura? Justamente. Quando eles ficarem na mesma temperatura, vai ocorrer o equilíbrio térmico. O calor flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas? Isso, obviamente, se não tiver diferença de temperatura, pessoal, o calor não vai fluir, não vai haver uma troca de calor entre os corpos. E a D. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor?
errado, pessoal. Essa aí é muito tendenciosa, mas está errado. Por quê? Não é... Ó, o equilíbrio térmico ele vai acontecer quando eles estiverem com a mesma temperatura e não quando eles estiverem com a mesma quantidade de calor, tá bom? Isso aqui, ó, está errado. A resposta correta do nosso aqui, ó, da nossa questão, tá? O gabarito da questão é essa aqui, ó. A letra... Sai aqui no meio um pouquinho, tá? Vejam aí. É a letra D, tá bom? E a última aqui diz assim: chamamos de equilíbrios térmicos a situação em que um corpo não realiza mais trocas de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual às de suas vizinhanças. Isso aí realmente está correto, tá? E agora nós vamos para a questão 3. Questão 3, turminha, galera, segundo ano, vamos lá. Em uma xícara contendo 150 gramas de água a 70 graus Celsius, adiciona-se 50 gramas de água a 10 graus Celsius. Considerando que a xícara tem a capacidade térmica desprezível e que não ocorrem trocas de calor entre o líquido e o ar, determine a temperatura de equilíbrio do sistema. Aí me forneceu o calor específico da água, que é 1, tá bom? E nós vamos encontrar essa temperatura, pessoal. Como? Como é que nós vamos fazer isso? Galera, se eu colocar duas quantidades de águas com temperaturas diferentes, vai haver trocas de calor entre elas, ok? Como é que vai acontecer essa troca? Então aqui, ó, eu tenho água a 70 graus Celsius. E também tenho água, tá? Que está a 10 graus Celsius. Bem aqui, tá vendo aí? Eu marquei na questão. E aí, turminha, a água que dá a 70 graus Celsius vai ceder calor para aquela água que dá a 10 graus Celsius, até a temperatura das duas ficarem em equilíbrio, ficarem com a mesma temperatura, ok? E aí você vai se lembrar que o calor, a troca de calor que vai haver vai ser através de calor o quê? Sensível, porque a água aqui ela não vai evaporar, se liga, ela não está mudando de estado, então está só aumentando sua temperatura. Nós estamos falando de calor sensível, tá? Então, galera, a quantidade de calor cedida pela água mais a quantidade de calor recebida pela outra água vai ter que dar igual a zero. Essa é a regrinha que nós aprendemos. E o calor cedido pela água é justamente o calor cedido, pessoal, por essa água, né, que está a 70 graus Celsius. Quem tem mais energia térmica transfere calor para quem tem menos. Então, quem vai ceder? Essa que está a 70 graus Celsius. Quem vai receber? Essa outra que está a 10 graus Celsius. E aí você vai substituir, tá? MC vezes ΔT para cada um, ok? M é a massa da água, o C é o calor específico da água e o ΔT é a variação de temperatura que a água vai sofrer, tá bom? Aqui nas duas é justamente isso. Porém aqui a massa da água que está aqui a 70 e aqui, ó, nessa outra é a massa da água que está a 10 graus Celsius, tá bom? Então aqui, ó, vamos substituir. A massa da água que está a 70 é 150. O calor específico da água é 1. Nós acabamos de ver aqui no finalzinho, tá aqui, tá? E a variação de temperatura, justamente, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura final, galera? Quem é? É justamente o que nós vamos descobrir. TF, vamos deixar aqui. E a temperatura inicial é 70 para essa água aqui, ó, tá? Então aqui, ó, é 70. Mais a massa da água que está a 10 graus Celsius é 50, tá bem aqui? Tá bom? Bem que assim. E a massa e o valor específico da água, né, é 1, como a questão falou aqui no final. E a variação de temperatura? Temperatura final, nós não sabemos também quem é, mas vai ser a mesma dessa outra, porque vão estar em equilíbrio térmico, tá? Menos a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius, tá bom? Nós estamos falando dessa daqui, ó, dessa água aqui, ó, que está a 10 graus Celsius, tá? Isso tudo é igual a zero. E aí, galerinha, só saiu 150 vezes 1, 150. 50 vezes 1 também vai dar 50. Nós vamos multiplicar, ó, tá vendo? E vai dar esse resultado que está aqui embaixo, tá? E agora, por fim, né? Aliás, por fim não. Nós vamos fazer um montão de conta ainda. 150 vezes TF, você multiplica e depois multiplica 150 vezes menos 70. Aqui também multiplica 50 vezes TF e aqui também multiplica 50 vezes menos 10. Como é que fica isso, professor? Fica o seguinte, 150 TF dá 150 TF, menos
150 vezes 70 dá 10.500. Somado com 50 vezes TF, 50 TF. Menos 50 vezes 10 dá 500. E aí você faz o seguinte, ó. 150 TF mais 50 TF, galerinha, vai dar o quê? 200 TF. Menos 10.500 com menos 500 dá menos 11.000. Isso tudo igual a zero. E aí, ó, penúltimo, tá? O que é que você faz? Antepenúltimo, o que é que você faz? Você pega 50, aliás, você pega 250 TF, deixa de um lado, menos 11.000, passa para o outro lado, fica 11.000, tá? Então, TF vai ser igual a 11.000. Esse 200 que está multiplicando vem para cá, galerinha, bem aqui embaixo, tá? Fica dividindo, né? Então, fica 11.000 dividido por 200, dá o quê? 55 graus Celsius. Gabarito, né? Questão correta. Qual é a alternativa correta? Quer dizer, é a letra C, ok? Olha aqui agora a próxima questão. Qual a massa de gelo necessário para resfriar uma porção de meio litro de água? E aqui, ó, meio litro de água, ele diz que é 500 gramas, tá? A 50 graus Celsius até a temperatura de 20 graus Celsius. Pessoal, só observe que eu tenho um gelo, né? Vou colocar na água e o conjunto, pessoal, vai ser aquecido, né? Vai ficar até uma temperatura, né, de equilíbrio de 20 graus Celsius. Então, galerinha, temos aqui dois tipos de trocas de calor, aliás, dois tipos de calor envolvido na troca. Quais são? O calor sensível, né, que nós já conhecemos lá em cima, tá? E o calor latente, né? Também conhecemos também conhecemos esse calor, tá? E aí, ó, nós vamos pegar a regrinha, só que vamos ampliar. Por quê? Porque a água vai ceder calor? Vai. Para quem? Para o gelo, ok? A água vai ceder calor para o gelo. Só que o gelo vai receber esse calor através de duas maneiras. Através de calor sensível, que é essa primeira que eu botei aqui, tá? Não importa a ordem. E através também do calor latente, tá? Aí, por que, pessoal? Por que, professor? Que vai ter esses dois calor, né? Essa troca de calor através de duas formas para o gelo. Porque o gelo ele vai derreter. Enquanto ele está derretendo, ele não aumenta a sua temperatura. E também vai aumentar a sua temperatura após ele derreter. Ele derrete a 0 graus Celsius. Depois que ele derreter, ele vai passar a aumentar a sua temperatura até a temperatura de equilíbrio, que é 20 graus Celsius. E aí, galera, colocando aqui na nossa regrinha, né? MC vezes ΔT, aqui MC vezes ΔT para essa outra. E para essa última equaçãozinha aqui, né? Para o calor recebido do gelo, é M vezes L, que é o calor latente. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir agora, cada um. Qual é a massa da água? Nós sabemos que é 500 gramas. Mas qual é a massa do gelo? Não sabemos. Então, para a massa do gelo, nós vamos colocar só letra M, tá? Não vamos colocar nenhuma, digamos assim, nenhum valor, tá? Vamos deixar a letra M porque é esse que nós vamos descobrir. E aí vamos substituir. Massa da água, 500. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água é 50, né? Que é a inicial. E a outra, final, é 20. Então, se eu botar a final menos a inicial, né? A final é 20 menos 50, vai dar menos 30. Depois nós vamos colocar aqui, tá? E aqui, massa do gelo, vamos colocar M vezes calor específico do gelo, bem aqui, 0,5. E a variação de temperatura do gelo, né, é justamente de 0 até 20. Então a variação vai ser 20 positivo. Coloquei aqui, tá vendo? A massa do gelo aqui de novo, repete o M, não sabemos quem é, né? E o calor específico do gelo, aliás, e o calor latente do gelo, né, que agora é calor latente, vai ser o quê? 80. Então vai ficar o seguinte, ó. 500 vezes 1 dá 500. E aqui, 20 menos 50 dá menos 30. Então ficou 500 vezes 1 vezes menos 30. E aqui, ó, 0,5 vezes 20 dá 10. 10 vezes M, 10M. E aqui 80 vezes M, 80M. Tudo isso igual a zero, galera. Multiplicando 500 vezes 1 vezes menos 30 dá 15.000. E somando 10M com 80M vai dar justamente 90M. Nós vamos deixar aqui 90M de um lado. Esse menos 15.000 passa para o outro, ele fica mais 15.000. E agora nós vamos deixar só o M. E aqui, ó, esse 90 que estava multiplicando, ele passa para cá dividindo. Ó. Então ficou 15.000 dividido por 90. Isso aí, pessoal, dá aproximadamente a 166,6 gramas.
que é a nossa resposta correta, a letra E, beleza? Lá no final. Ó, essa questão realmente tem muita conta, tá? Mas não é muito difícil. Dá um trabalho de fazer essas contas? Dá. Mas com muita atenção, muito foco, você consegue tirar isso de letra, beleza? Vamos para a próxima questão, a questão 4. Galera, a questão 4 é uma questão da uva, uma questãozinha legal. E vejam aqui, ó. A vaporização do suor é um mecanismo de controle de temperatura dos animais de sangue quente. Qual a quantidade de água que deve evaporar da pele de um homem de 70 quilos para que a temperatura de seu corpo diminua de 1 grau Celsius? Sejam dados calor de vaporização da água na temperatura do corpo humano, né, que é 37 graus Celsius, igual a 2,415 vezes 10 elevado a 6 Joule por quilogramas Kelvin. Calor específico típico para o corpo humano igual a 3.450 Joule vezes quilogramas graus Celsius. Galera, você vai observar o seguinte, ó. Aqui, graus Celsius não, quilogramas Kelvin, tá? Perdão. Você vai observar o seguinte, aqui eu tenho Joule, aqui também tenho quilograma Kelvin, aqui também tenho quilograma Kelvin. Isso aqui então está de acordo, tá? Ah, professor, mas aqui está em Celsius. Pois é, mas a variação de Celsius e a variação de Kelvin é a mesma. Então você não vai se preocupar nessa questão em fazer nenhuma mudança de unidade, tá bom? Embora tenha essa diferençazinha de Celsius e Kelvin aqui, nós não vamos mudar nenhuma unidade que dá aqui. E aí, para finalizar, nós vamos colocar a regrinha. Calor cedido da água é igual ao calor recebido do gelo. Perdão, eu coloquei água e gelo, mas não é água, tá? Aqui é o corpo humano, tá? E aqui seria o suor, né? Seria a água, tá bom? Só muda isso aí. E aí, galerinha, é o seguinte. E aí, galera, é o seguinte. O que é que você vai fazer? Você vai colocar, né, que o corpo humano vai perder calor na forma de quê? Calor sensível, né? Ele vai ter sua temperatura aumentar, aliás, diminuída, né? Apenas 1 grau Celsius. Só é a temperatura que aumenta, que muda, né? Perdão, só é a temperatura que muda, então não temos calor sensível. E no caso do suor, ele vai evaporar, né? Então ele vai vaporizar e vai ser o calor latente, tá? E aí, galerinha, nós vamos substituir aqui, ó, a massa do corpo humano vezes o calor específico do corpo humano vezes a variação de temperatura do corpo humano. Igual a massa, lembrando, não é de gelo, tá? Foi só um enganozinho meu. A massa do suor, né, da água, do líquido que nós vamos perder, vezes o calor latente do líquido que nós vamos perder, da água que nós vamos perder, tá? Do suor. Substituindo, qual é a massa do corpo humano? 70, né? E qual é o calor específico do corpo humano? Bem aqui, ó, 3.450. Vezes variação de temperatura do corpo humano, seria diminuir 1 grau Celsius, então é menos 1. Qual é a massa do líquido? Não vamos perder, não sabemos, vamos colocar aqui M. E qual é o calor específico, né? Ou melhor, o calor latente, tá? De vaporização? É justamente esse aqui, ó. 2,415 vezes 10 a menos 6. Vamos colocar aqui, ó, tá? Isso tudo igual a zero. E aí você multiplica 70 vezes 3.450 vezes menos 1, tá? Bem aqui faltou um sinalzinho, aqui é negativo, tá? Menos, tá bom? 2.400, aliás, menos, e aí ficou a resposta aqui, 241.500, né? Que é 70 vezes 3.450, mais M vezes isso aqui tudo, né? Você vai isolar o M, e vai passar todo o resto para o outro lado da igualdade. Mas antes você vai observar o seguinte, você vai transformar esse valorzinho aqui, ó, tá aqui, em notação científica. Então, eu tenho aqui, ó, transformando em notação científica, fica 2,415 vezes 10 elevado a 5, tá? Só você pegar a vírgula que está aqui e voltar 5 casas, então fica 2,415 vezes 10 elevado a 5 positivo, porque você botou a vírgula 5 casas para a esquerda, mais m vezes tudo isso, tá bom? Deixa o m de um lado, passa todo o resto para o outro lado, né? Ficou isso aqui, eu passo para lá, fica positivo, lembra que ele estava negativo, tá? Isso aqui eu não botei o sinalzinho bem aqui, mas isso é como se tivesse, tá? Perdão aí, foi só um engano meu. Ele passa para cá, ele fica
positivo. E esse aqui, ó, tá multiplicando, passa para cá, fica dividindo. Então, ó, dividindo 2,415 por 2,415 dá 1. E dividindo 10 elevado a 5 por 10 elevado a 6, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 6 dá menos 1. 1 vezes 10 dá menos 1, galerinha, vai dar o que? 0,1 quilograma. 0,1 quilograma, pessoal, é justamente essa resposta aqui. Ah, professor, mas aqui tem 0,100. É a mesma coisa, tá? Galera, essa questão aqui eu fiz até um pouco mais rápida, tá? Mas preste atenção, não é tão difícil assim. Dá um trabalho? Dá. É muitas contas? É. Mas se você ficar tranquilo, organizar suas continhas e você não se perder na hora de fazer os cálculos, vai dar tudo certo, tá? É cheio de continha, é cheio de poréns, de detalhes, mas com atenção você resolve sair facilmente, tá? Galera, valeu! Estamos aí para qualquer dúvida que você precisar, só falar com o professor Jack, né, comigo aqui, então fiquem à vontade, tá? Beijo, um abraço a todos, até mais.